E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa grandíssima é este acontecimento histórico, espiritual, mas histórico também. Aleluia. Que mudou o curso da humanidade, que permitiu o evangelho ser pregado a todas as nações, que cumpriu por fim o desejo de Deus Pai, que a semente da fé de Abraão fosse trazida, fosse de bênção para todas as famílias da terra. E João 1:14 é o texto que nós vamos meditar no devocional de hoje. Nós estamos caminhando agora nas segundas, quartas e sextas e já chegamos ao fim de mais uma semana, uma sexta-feira, quando estamos aqui para fazer este devocional. Caminhamos já no começo do capítulo 1 e hoje nós vamos ficar, por que não, somente no versículo 14. Um versículo tão lindo que eu acho que nós deveríamos todos memorizá-lo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos olhar para este texto, vamos nos alegrar com aquilo que aconteceu, com este dia, com este momento, que o Verbo, o Filho de Deus, que habitava no céu, que gozava da realidade de ser Deus soberano, aleluia, sendo parte da Trindade, portanto, sendo Deus. O Verbo, nós já meditamos, é a palavra de Deus que se encarnou, se fez carne, aleluia. O projeto de Deus estava na pessoa de Jesus, e esta pessoa de Jesus, que estando no céu era Espírito, e não só era Espírito, mas era Deus, estava na posição, na autoridade, na soberania divinal, se dispôs de todos estes atributos divinos dele e se fez humano, tão humano como qualquer um de nós. Irmãos, isso se para você não fala alto, deveria falar muito mais alto ao meu coração, sem contar até do sacrifício na cruz. Só o fato dele ter deixado o céu para se tornar ser humano e viver aqui o tempo que ele viveu aqui na terra, já foi um grandíssimo sacrifício. Me fez lembrar quando eu estava pensando nisso, nas primeiras vezes que eu ouvi sobre o meu pastor que foi fazer missões na África. E ele não ficou nas capitais, mas estando em Angola, se não me engano, essa experiência que eu ouvi foi de alguma viagem para Angola, quando ele foi lá para o interior, em terras que nunca ninguém tinha visto um missionário na vida. Então, quando eles viram aqueles missionários, eles ficaram assim admirados e felizes que os missionários vieram lá da América para visitá-los ali, né? Então, esta alegria foi extraordinária, de saber que eles passaram de um mundo tão diferente para lá. Mas essa alegria ainda foi maior quando um deles, um dia, anos e anos depois, teve a oportunidade de vir aqui, aos Estados Unidos da América. E quando ele viu as coisas aqui, vindo do interior, bem do interior ali de Angola, e ele viu a realidade da cidade grande, de um mundo, não é, moderno, ele disse, agora que eu entendi a dimensão, o sacrifício, a renúncia, o que os missionários deixaram para vir estar conosco. Aqueles, na época, eles passaram 3 meses ali onde estava aquele povo, no total uma viagem de 9 meses, onde o Senhor os levou para fazer cursos de formação ali de pastores e obreiros, mais 3 meses naquela localidade, pegando malária e sofrendo, comendo a comida com eles ali, enfim, vivendo uma realidade dura, mas que aqueles irmãos puderam, pelo menos aquele pôde compreender, depois de estando aqui, a dimensão daquilo que se renunciou. Muito mais distante, mas muito mais distante. Aleluia! Foi Jesus que deixou a eternidade, o céu, a soberania. Aleluia! Onde ele é Deus e se fez carne. E João escreve, o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Glória a Deus. Nasceu como menino, cresceu como filho de um carpinteiro, começou o seu ministério, viveu a realidade espiritual de estar ali no deserto com Satanás, enfim, ser tentado por ele no fim do tempo que ele esteve ali, em verdade.
e tudo aquilo que nós já temos e vamos continuar lendo nos evangelhos, mas ele habitou entre nós, esteve entre o meio do povo, amou as pessoas, tocou em muitas delas, aleluia, abençoou, curou, falou, ensinou, amou, glória a Deus, ele esteve em nosso meio, deixou o seu testemunho. E aí ele diz aqui, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E eu falo, peraí, mas a gente nunca viu a glória. Quando a gente pensa em glória, a gente pensa numa coisa assim, meio extraordinária, né? Cheio de luz, uma coisa assim, meio celestial. Não sei vocês, eu estou aqui meditando na palavra de Deus. Isso para mim é o que é devocional. Livremente, eu não estou pensando em teologia, nem estou pensando em ouvir a opinião de ninguém. Eu quero olhar para a palavra e eu quero permitir que ela fale ao meu coração. Aleluia. E nós, segundo aqueles que estavam ali, aqui é João escrevendo, nós vimos a sua glória. E eu me pergunto que glória é essa? E ele usa algumas palavras que talvez possam me ajudar a entender que glória é essa que João está falando que viu, porque ele esteve com Jesus aqui. Eu não estive, eu ouvi dizer, Jesus até disse, bem-aventurado aqueles que não me viram, né? Nem me tocaram, não estiveram aqui comigo, mas que vão crer. E somos nós, mais bem-aventurados ainda. Mas João esteve com ele. Nós, disse João, nós vimos a sua glória como a glória do único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória que João via e que as pessoas que andavam, que viam a Jesus ali no meio deles, tinha duas palavras que ele usou para descrever: cheio de graça e de verdade. Uma me ajudou, a outra meio que me deixou meio perplexa. É a questão da graça. Como é que você diz que alguém tem graça, né? Eu me lembro do outro versículo que fala que Jesus crescia, não é, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E quando eu ouço essa palavra neste contexto, eu não entendo que seja o favor imerecido da salvação, não, é uma graça, uma colocação de graça diferente. E a melhor palavra que eu encontraria para descrever seria virtude. A virtude, a glória de Cristo era vista pela virtude, que vem dos seus atributos morais, daquilo que ele é interiormente do seu coração, quando ele ama perfeitamente, quando ele é justo perfeitamente, quando ele é sábio perfeitamente, todos estes atributos morais, não divinos, porque ele já, estando aqui na carne, ele não tinha o poderio da divindade nos seus atributos divinais, ele tinha deixado, não é, se feito carne, mas nos seus atributos naturais, na sua verdade, que é um deles, a verdade é um destes atributos, e a verdade do Senhor, e a graça, a virtude dele, encantava a todos. E isso nós podemos sim ter ideia. Nós conhecemos pessoas que têm graça. E eu não estou falando de um carisma persuasivo, proposital, não. Coisa de gerente de banco ou de artista, não. Eu estou falando de uma graça genuína, santa e verdadeira, mas que encanta as pessoas, cuja presença, quando está perto, aleluia, fortalece a cada um, dá graça, como que a graça dele nos dá graça a nós. Uma palavra difícil de descrever, mas que eu quero neste dia me alegrar com a palavra de Deus, porque era isso que Jesus era caminhando neste mundo. Ele era humanamente quem o via no meio dos homens, não diferenciava, não existia uma glória diferente como quando Moisés desceu do monte, lembra? E ele esteve ali com Deus, que o seu rosto brilhava. Não, Jesus não tinha nada disso, ele era um homem quando estava aqui como qualquer outro homem. Ah, mas as suas palavras, mas o seu olhar, a sua virtude era graça e verdade. E nós, seres humanos, vimos, presenciamos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Que seja um dia mais de nós agradecermos ao Senhor pelo sacrifício que ele fez, claro, na cruz, mas o primeiro deles foi estar aqui conosco, foi aceitar o desafio do Pai, que amou o mundo de tal maneira que o enviou. Aleluia, e ele veio. Glória a Deus. Ele aceitou, ele veio e ele se encarnou. Que nós possamos, neste dia, estar agradecidos por este texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos isso, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Amém.